Voltamos com o Alerj Debate, que hoje está falando sobre o aumento do número de amputações relacionadas à doença do pé diabético. Bom, doutor, é bom a gente lembrar que a diabetes é uma doença tratável, que quem tem pode levar uma vida completamente normal, né? Perfeitamente. Se você controla bem o seu açúcar no sangue e você presta atenção nas possíveis complicações, quando digo presta atenção estar olhando o pé, estar examinando com o oftalmologista, enfim. Você tem que estar rastreando sempre as possíveis complicações de diabetes, você vai ter uma vida normal. O que a pessoa tem que fazer quando é ao médico? É solicitar a ele um exame de sangue, saber a taxa de glicose, para o pessoal de casa saber o que chegar na hora da consulta e solicitar para o médico. Bom, quem tem sintomas, na verdade, deve procurar o médico à procura de diagnóstico, né? Uma glicemia, normalmente, ela é suficiente para você pensar em diagnosticar o diabetes, embora existam outros testes mais precisos em relação a isso. O mais importante é você ter em conta que a questão familiar é importante no diabetes, né? Então, se você tem parentes, pai, mãe diabética, tem uma boa possibilidade de ser, então você deve investigar precocemente e estar atento a sintomas que são típicos, por exemplo, muita sede, o paciente pode emagrecer ou ganhar peso de repente, muita fome. Isso são sinais de alerta para a pessoa pensar em procurar o médico e procurar diagnóstico. O fator genético ainda é muito forte nessa doença? Ainda ajuda. Você tem dois tipos de diabético, na verdade. O tipo 2, que é até o mais comum, está relacionado, na verdade, ao excesso de peso, ao sobrepeso, à obesidade. Também tem uma questão familiar aí. Quer dizer, a pessoa que tem esse sobrepeso tem uma tendência muito grande a se tornar diabética. Pode ter. Embora não seja obrigatório. Não seja obrigatório, isso. A gente vê muito, né, famílias que têm mãe e pai diabético, normalmente o filho acaba contraindo também, né? Até por causa da alimentação, né? E nós estamos falando aqui do ponto de vista do poder público, que até é obrigação nossa, que somos agentes públicos, mas tem uma questão que toca as famílias também, que é o modo como as pessoas hoje estão vivendo, estão se alimentando, né? A gente não pode deixar de estar sempre repetindo isso. Há uma responsabilidade também, né, das próprias famílias. Você vê, temos hoje essa realidade, né, dos pais fora de casa, tal, às vezes as crianças serem alimentadas sem a mínima preocupação com o que pode decorrer de um excesso, né, doutor, na utilização de guloseimas, enfim. E depois também, que é uma observação que a gente tem tido aí conversando com os diabéticos, depois de adquirida a doença, muitas famílias vivem um drama. Quer dizer, se tem uma criança, sempre altera muito a vida da família, mas às vezes quando é um jovem, uma pessoa com mais idade, muitas vezes a família, que é necessária ela se adaptar àquela realidade, porque aquela pessoa precisa de ter uma alternativa na alimentação, nos costumes, nos hábitos. A família muitas vezes também leva a vida ali desconsiderando isso, quer dizer, o diabético ele fica meio órfão do ponto de vista, né, do reconhecimento daquele problema que, como já foi dito, quer dizer, se bem adaptado, a vida normal. Eu tenho amigos, que têm uma vida totalmente bem normal, não é? Mas há essa responsabilidade também das famílias. As famílias cada vez mais têm que assumir essa responsabilidade, porque quando vai para o setor público já não é quando está instalada a doença, mas não faz instalação. O setor público tem tomado alguns cuidados até na fase de instalação, por exemplo, uma legislação voltada para as cantinas de escolas, não é, para inibir determinados excessos e tal, mas na casa, né, no lar, as coisas acontecem. Inclusive muito perigoso, né? Refrigerante, né? Se consumido em excesso, uma latinha de refrigerante por dia no final do mês são praticamente 5 quilos de açúcar, né? Então acaba alimentando esse problema, né? É importante cuidar dessa alimentação dos filhos, doutor? Sem dúvida. É interessante dizer que atualmente, né, vamos dizer assim, o que acontece? Nós estamos vivendo mais, as pessoas estão vivendo mais e estão se alimentando pior. Então a obesidade, a gente vê nos Estados Unidos uma epidemia e o Brasil segue a passos largos, inclusive na infância, né? O sobrepeso, e isso são coisas que favorecem o diabetes e vão favorecer, como estão vendo mais, as complicações do diabetes. Então tem que ter isso, realmente é fundamental que a gente faça o dever de casa. O paciente, né, como diabético e a família dele, tem que fazer o dever de casa de mudar hábitos de vida, não tem a menor dúvida em relação a isso.
essas complicações, vamos falar de pé diabético hoje, a grande maioria delas é evitada se você tem uma boa orientação, uma boa educação em relação a isso. Não só o paciente, como a sua família. É importante ressaltar, principalmente, que esses problemas estão estreitamente relacionados também ao desenvolvimento econômico, né? Quanto mais aumenta a renda do brasileiro, mais comida industrializada, mais refrigerante e mais alimentos que podem fazer algum mal. O desenvolvimento econômico é uma coisa boa, né? Mas tem que ser uma coisa controlada, né, deputado? Com certeza. Temos que ter a responsabilidade. Essa responsabilidade vai desde a responsabilidade com o planeta, né? Porque hoje há previsões que se nós formos nessa batida de consumo que nós temos, o planeta não tem como oferecer matérias-primas para atender essas demandas. Vai desde isso a própria conduta com o próprio corpo, não é? Com o seu organismo, o corpo é aquele que nos permite as alegrias, as felicidades, mas nós temos que entender que ele é uma máquina, precisa ser bem cuidado. Então, o setor de saúde, quer dizer, ele recebe todo a consequência, né, desse modo da gente viver. Inclui aí a própria responsabilidade, muitas vezes. A gente tem informações, por exemplo, inúmeros de emergências em hospitais que às vezes são sobrecarregados por acidentes de moto, que é uma coisa que hoje aumenta muito. Nós temos até tratado aqui na Assembleia dessa questão de encontrar soluções, mas enfim, o fato é que há necessidade de cada vez mais a rede de saúde estar estruturada, estar preparada. No caso do pé diabético, eu penso, e as pessoas que a gente tem tido a oportunidade de conversar, há muita necessidade de informação, né, doutor? Eu acho que essa iniciativa da audiência pública que nós vamos fazer aqui, além de ser um recado para as autoridades, de um modo geral, que estão envolvidas, do Estado, dos municípios, da necessidade de integração, né? O SUS foi fantástico, mas ainda há essa necessidade de integração para que as ações integradas resultem em melhores resultados. Né? Agora, tem um problema também que é administrativo, mas não menos importante, que é essa integração de hospitais municipais e hospitais estaduais, né? Muitas vezes a gente vê pacientes saindo do interior para ser atendido aqui nas capitais. Deveria ter uma conversa melhor entre municípios e o Estado nessa relação de tratamento de diabetes? Claro, eu acho que essa integração, essa comunicação entre os municípios, que deveria ser, na verdade, ela precisa ser coordenada pelo Estado, ela é fundamental para você organizar o atendimento. Nessa pesquisa que nós acabamos de fazer, como eu falei, as 3 grandes emergências aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, Salgado Filho, Souza Aguiar e Miguel Couto, eles atendem os pacientes com pé diabético, 40% são de outros municípios, não são do município do Rio de Janeiro. Então isso precisa ser falado, isso precisa ser comunicado, quer dizer, está faltando o que em outros lugares para você, esse paciente não precisar chegar numa fase terminal nessas emergências. Isso precisa ser realmente conversado. Isso é um dever de casa que os gestores precisam sentar na mesa e chegar a um desenho em comum para você tratar esse problema. Os protocolos de atendimento, quer dizer, que devem acontecer da mesma forma que acontece no Rio, tem que acontecer na cidade de Varriçai, lá bem distante daqui. Mas a gente observa aqui, pelo trabalho nosso na Assembleia, que muitas prefeituras, elas estão, vamos dizer assim, um pouco perdidas, desde a necessidade de se ter os cadastros, né? Os cadastros, porque, evidentemente, para disponibilizar os recursos que vêm do governo federal, você tem que ter uma mensuração disso, que vem através dos cadastros, né? Dos registros das quantidades de pessoas portadoras, até a capacitação, né, das pessoas, a capacitação de toda a rede para esse atendimento. Quando nós, volto a dizer, quando nós pensamos nos centros de referência, foi exatamente para você poder desafogar também aqui. Porque desafogar aqui a cidade do Rio de Janeiro é melhorar a qualidade para quem está aqui, mas é melhorar a qualidade para quem vem de fora também, se deslocar, enfim. Então, isso é uma demanda que nós temos, isso é uma agenda política aqui na Assembleia do nosso trabalho com os diabéticos, com a questão do diabetes, que nós estamos buscando colocar e ativar essa agenda de cada vez mais os municípios assumirem, né,
os seus compromissos, as suas responsabilidades e, evidentemente, também ter recursos, seja o recurso financeiro, seja os recursos humanos de pessoas do sistema preparadas para enfrentar essa doença silenciosa que aumenta em todo mundo, aumenta aqui também, e isso é uma realidade que a gente tem que saber enfrentar. A questão do deslocamento ela é importante porque não é só o fato da pessoa sair de casa, que mora longe, de outro município, para procurar outro. É que ela demora a fazer isso. E nesse demorar, ela perde o tempo precioso para ser tratada precocemente. E quando chega na emergência de um grande hospital em outro município, aí já é uma fase tendo que fazer uma amputação, já é uma fase tardia já. Então essa é fundamental, essa questão. E para prevenir o diabetes, doutor? Qualidade de vida, alimentação, tudo que a gente já sabe, mas que é difícil botar em prática, né? Sem dúvida. Isso talvez seja a coisa mais difícil para o médico no dia a dia do seu consultório. É fácil receitar um remédio, é fácil você prescrever alguma medicação, mas o difícil é você convencer o paciente, e às vezes a nós mesmos. Você tem que ter atividade física, você tem que ter um tempo para lazer, você tem que ter uma alimentação saudável no sentido mais amplo da palavra, você tem que ter, a gente brinca que tem que ter a comida colorida, né? Tem que ter salada, tem que ter legumes, tem que ter proteína, mas enfim, isso são coisas que têm muito a ver com educação básica, educação que eu digo no sentido de orientação das famílias, de como se alimentar bem, como ter um hábito de vida mais saudável. Isso é o mais difícil de você convencer o seu paciente no consultório, mas é o mais importante, sem dúvida. Importante também consultar uma nutricionista, doutor? Para aqueles pacientes que são diabéticos ou que têm sobrepeso, são obesos, não tem a menor dúvida, você precisa ter um acompanhamento bem próximo. Aliás, é importante ressaltar que, não só para o diabetes, mas as suas complicações, a equipe multidisciplinar, médico, cirurgião vascular, angiologista, endocrinologista, o nutricionista, a enfermagem, o fisioterapeuta, é preciso uma equipe que entenda amplamente do problema para você ter um bom atendimento. Não adianta só a figura de um médico, de um cirurgião ou de um endocrinologista, que ele não vai resolver só aquilo ali. É preciso ter, na verdade, uma equipe que trabalhe junto para você resolver a questão do pé diabético. Deputado, infelizmente nosso tempo está se esgotando já. Vamos repetir para o pessoal de casa quando é que vai ser a audiência pública? Enfim, sobre esse tema que fomos procurados pelo Dr. Virgínio, essa audiência pública ocorrerá no dia 8 de novembro agora, de 13 horas, 1h da tarde, até as 4h30, no auditório Nelson Carneiro aqui da Alerj. A entrada é franca, evidentemente será um debate muito importante, com profissionais da área, com a presença do Estado, a presença do município também, quer dizer, chamar a atenção, né, focar nesse problema para a partir daí se poder ter resultados, dar respostas mais imediatas, né? Tá certo. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.